Boa noite. 1º de janeiro é ano novo e nesta edição do Nesp Notícias conversamos com o prefeito Rodrigo Agostinho. Ele entra no último ano do mandato com o desafio de entregar obras importantes e conter gastos. E ainda, depois da comemoração, o lixo. Parque Vitória Régia amanhece tomado pela sujeira e limpeza só começa no sábado. Quer um 2016 mais zen? A gente mostra como o yoga e o jiu-jitsu podem ajudar você a se livrar do estresse. A festa de Réveillon reuniu cerca de 5.000 pessoas no Parque Vitória Régia, segundo informações da Polícia Militar. A queima de fogos, menos barulhenta neste ano, para não assustar principalmente os animais, foi uma boa medida da Prefeitura. Mas faltam iniciativas para tentar manter o espaço público mais limpo. O lixo espalhado pela multidão deixou o cartão postal da cidade tomado pela sujeira. Quem acordou na primeira manhã de 2016 para fazer um passeio pelo Parque Vitória Régia teve uma péssima recepção. A sujeira da festa da virada tomou conta do lugar, principalmente próximo ao palco. Garrafas PET, restos de alimentos e todo tipo de lixo, tudo em um dos principais pontos turísticos da cidade. Cacos de vidro e garrafas quebradas pelo gramado deixaram o local ainda mais perigoso para quem resolveu caminhar. As pequenas lixeiras espalhadas pelo parque não deram conta da quantidade de lixo produzida. Em alguns pontos é fácil perceber que seria necessário utilizar recipientes maiores. Em outro ponto, o lixo orgânico de estabelecimentos comerciais que ficam em torno do parque estava espalhado pela calçada. E o problema não fica só com a sujeira. Nesse bebedouro, a água jorrava sem parar hoje cedo. A previsão é que a limpeza do local seja feita neste sábado. Em 2015, segundo dados da Endurbe, mais de 1 tonelada de lixo foi recolhida após a festa da virada. E se o Parque Vitória Régia é considerado o cartão postal da cidade, quem passou por lá nesse primeiro dia do ano não vai levar para casa belas recordações. O movimento nas rodovias aqui da região está bem mais tranquilo hoje em comparação aos outros dias da semana. Mas os motoristas devem continuar atentos na hora de pegar a estrada. As informações são da repórter Kátia Vanzini. A noite de Ano Novo foi tranquila nas rodovias da região de Bauru. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, houve apenas o registro de um atropelamento de animal na rodovia Osni Mateus, que liga a cidade de Pederneiras a Lençóis Paulista. Para garantir a segurança dos motoristas que ainda vão pegar a estrada nesta sexta-feira e o retorno no fim de semana, a Operação Ano Novo da Polícia Rodoviária continua até segunda-feira, dia 4. Em todo o estado, mais de 3.900 policiais e 1.035 viaturas serão empregados na fiscalização das rodovias. Além disso, 340 bafômetros devem fechar o cerco contra os motoristas que insistem em dirigir alcoolizados. Neste fim de semana, os horários de maior movimento nas estradas devem se concentrar no domingo após o meio-dia. E o motorista que tiver algum problema circulando pelas rodovias da região pode entrar em contato com a Polícia Rodoviária pelo telefone 3227-4779 ou ainda pelo 190. Kátia Vanzini para o Nesp Notícias. Agora a gente fala do primeiro bebê de 2016 em Bauru, um menino. Murilo Arthur Lopes nasceu logo depois da virada do ano, à 00:05. Chegou ao mundo pesando 2,9 kg e medindo 50,5 centímetros. Ele é o primeiro filho do casal Carla e Anderson dos Santos. O bebê nasceu de parto normal. E a gente, é claro, deseja muita saúde ao Murilo e aos pais dele. E uma frente fria que passou pelo litoral paulista afasta-se em direção ao Oceano Atlântico, mas ainda provoca variação de nebulosidade na faixa leste do estado. No interior, o tempo deve continuar abafado, com pancadas de chuva isoladas, principalmente no sábado. No domingo e na segunda-feira, a chuva pode dar
uma trégua. Veja os detalhes no mapa. As informações são do IPMET e do CPTEC. O tempo segue fechado em todo o estado de São Paulo, com chuvas de intensidade variada. Em alguns locais há risco de incidência de raios. As chuvas mais fortes devem se concentrar na região central e oeste do estado. Em Bauru, a previsão para as próximas horas é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com ventos de fracos a moderados. Neste momento, a umidade do ar está em 90% e o vento sopra a uma velocidade de 7 km por hora. A temperatura mínima de hoje foi de 21 graus e a máxima foi de 31 graus. Para amanhã, os termômetros devem variar entre 22 e 28 graus. Depois do intervalo, a gente mostra como se livrar do estresse ao longo do ano que está só começando. E tem opções para todos os gostos. Você pode aliviar a pressão do dia a dia com a prática relaxante do yoga ou com o jiu-jitsu, com um pouco mais de adrenalina. Então não saia daí que a gente volta já já. Nós mostramos ontem aqui no Nesp Notícias o movimento nas lotéricas em Bauru e a expectativa dos apostadores. Mas, infelizmente, não saiu nenhum ganhador aqui na nossa cidade. As 6 apostas que acertaram as dezenas sorteadas são de Alagoas, uma aqui do estado de São Paulo, na cidade de Serquilho, e 4 do Espírito Santo. Esses sortudos vão receber aproximadamente 41 milhões de reais. A quina saiu para 827 ganhadores, que levam para casa quase 44 mil reais. Foram mais de 177 milhões de apostas que arrecadaram um total de 630 milhões de reais. Bom, mesmo para quem não teve a mesma sorte que os ganhadores dessa bolada, é possível pensar num ano mais tranquilo, com menos estresse. Nós preparamos uma reportagem que mostra como é possível ficar mais zen, seja com a adrenalina de uma arte marcial ou com as técnicas tradicionais do yoga. Confira só. Olhando assim, parece uma sessão puxada de alongamentos. Mas a prática da yoga exige bem mais que disciplina física. Na verdade, ela oferece uma reeducação da mente para quem busca viver plenamente a filosofia. O yoga ele vai alinhar os seus corpos, físico, energético, emocional, mental. Então, esse alinhamento do pensar, do agir e do sentir já te conduz numa vida mais estável, né? Mais lúcida, mais consciente. E ele atua em você exatamente naquilo que você precisa. Então, se você é uma pessoa muito ativa, agitadíssima, você vem para a aula, na mesma aula, e o outro aluno é mais preguiçoso, não quer fazer muita coisa. Então, vem aqui uma turma bem heterogênea, né? Cada um com sua personalidade, e todos vão colher aquilo que precisa. Vai entrar num equilíbrio interior. O Glauco pratica há poucos meses. Ainda assim, já arrisca posições avançadas. Veio pelo bem-estar físico e aprendeu a aquietar a mente. Melhorou muito a parte física, mas curiosamente melhorou mais a parte emocional, mais a parte espiritual, a parte mental. Então te deixa mais centrado, né? Te deixa com mais energia para o dia a dia. Você começa a se olhar mais, a se respeitar mais. Então, para mim, foi um negócio extremamente interessante. Foi o que trouxe a Letícia para cá também. A gente vive num mundo muito acelerado, ritmo de trabalho, e eu procurei na prática uma maneira de me conhecer melhor e me acalmar. As aulas fazem parte da vida desse outro médico há 12 anos. Ele encontra na yoga o vigor físico para remediar o estresse do trabalho. Você consegue se equilibrar, consegue ter energia para o seu dia a dia e consegue adquirir força física mesmo. Ele tem exercícios isométricos que acabam fortalecendo toda a musculatura. Durante a aula, cada um vai no próprio limite, com o cuidado de se observar permanentemente. Como reage o corpo às posições chamadas de asanas? Como a respiração afeta o estado mental? Mesmo quem não tem contato com a yoga, já pode começar o novo ano com um exercício simples, que ajuda naqueles momentos de ansiedade. Uma coisa muito simples que você pode fazer é uma respiração no ritmo 1-2. Você inspira num tempo e expira no dobro. E isso já vai te dando um aquietamento gostoso, te ajuda muito, rápido. Enquanto para alguns o equilíbrio vem do silêncio da meditação, para outros o estresse do dia a dia acaba com o contato físico. Aqui,
na luta sobre o tatame. A arte marcial escolhida para isso por esse grupo é o jiu-jitsu. A turma é eclética, homens jovens, mais velhos e mulheres também. Na arte de raiz japonesa, o objetivo é levar o oponente ao chão, mas tudo com muito respeito. O fruto da violência é o quê? É justamente a insegurança. Então, quanto mais segura a pessoa é, mais tolerante e pacífica ela se torna. Então, o jiu-jitsu é justamente para isso, para deixar a pessoa mais confiante. Então, a gente até tem uma frase bacana que a gente não luta com o outro, a gente luta pelo outro. O Celso começou a praticar há 1 ano e meio. Ele só vê vantagens na luta que ajuda a extravasar a tensão da semana. Em movimento, o engenheiro se livra do cansaço. Parece contraditório, mas funciona. No momento da aula, você esquece de tudo. Então, todos os problemas, todas as dificuldades, todos os estresses, ficam tudo fora da nossa cabeça e do nosso pensamento. Então, isso dá um descanso mental muito interessante e muito bom, entendeu? Os efeitos são positivos para todo praticante. O Rafael está acostumado a competir no trabalho e no esporte. Mas a lição mais importante que ele leva do tatame é a capacidade de virar o jogo. Observação, paciência e força aplicadas no momento exato e tudo muda. Um roteiro que imita a vida. Você está com uma situação bem difícil, totalmente adversa a você, está sendo pressionado aqui ou na vida. O que você tem que fazer? Calma, respira, para você justamente ter clareza nas suas ideias, para ver qual que é a melhor alternativa estratégica, para você reverter aquela dificuldade a seu favor e fazer dela uma oportunidade. É o que acontece no tatame. É o que acontece no tatame e você acaba treinando aqui e levando essa conduta para fora, para o seu trabalho, por exemplo. Muito boas as dicas. A gente vai agora para um rápido intervalo e, na sequência, tem entrevista com o prefeito Rodrigo Agostinho. Ele fala sobre os principais serviços e obras a serem realizadas na cidade neste ano. Não saia daí, voltamos já. 2016 é o último ano de Rodrigo Agostinho à frente da Prefeitura de Bauru e ele enfrenta o desafio de gerenciar a cidade em um período de queda de receita e contenção de gastos, mas com obras importantes a serem realizadas e aguardadas pela população, como a estação de tratamento de esgoto, o asfaltamento das ruas contempladas pelo PAC Pavimentação e a ampliação do aterro sanitário municipal. Vamos saber quais são as expectativas do prefeito na entrevista que ele concedeu à repórter Marisa Sei. Rodrigo, a sua gestão ultrapassou pela primeira vez os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Como você pretende levar o próximo ano sem a possibilidade de contratar novos funcionários e, ao mesmo tempo, prevendo algumas inaugurações, como a de creches? Com a crise econômica, diminuiu a arrecadação e aí o percentual de despesas com pessoal aumentou. É uma lógica matemática, né? Diminui a arrecadação, mas as despesas pessoal continuam a mesma. Então, em termos percentuais, a gente ultrapassou o limite. Nós fizemos um esforço muito grande agora esse último semestre para poder retornar ao limite prudencial. Então, nós cortamos horas extras, cortamos licenças-prêmio, cortamos uma série de benefícios. E com isso a gente espera agora em janeiro retornar ao limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então a previsão é que a gente retorne já em janeiro e que a gente possa aí dar continuidade a uma série de projetos, inclusive a inauguração de algo em torno de 10 creches que estão em diferentes estágios de obras aí pela cidade. Você adotou uma série de medidas para cortar gastos no segundo semestre de 2015 e uma delas foi o corte nas horas extras dos plantões de saúde. Isso acabou impactando no atendimento das unidades de urgência e emergência, né? O que a Prefeitura vem fazendo para não prejudicar ainda mais o atendimento à população? Os cortes nos plantões na área da saúde, principalmente na urgência e emergência, não tem a ver com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que acontece é que existiam alguns profissionais médicos que ganhavam acima do salário do prefeito. Existe um teto constitucional, onde na administração pública municipal ninguém pode ganhar mais que o prefeito, no governo do estado ninguém ganha mais que o governador e no nível federal ninguém ganha mais que o presidente da república. E no caso específico a gente tinha médicos que os plantões chegavam a 30, 40 mil reais por mês. Então o que nós fizemos foi um atendimento a uma intervenção do Tribunal de Contas do Estado, que determinou o fim desses plantões excessivos
e por isso a gente começou a trabalhar com outros plantonistas. Hoje o nosso maior problema lá está concentrado em 2 áreas. A primeira é a falta de leitos hospitalares oferecidos pelo governo do estado. Então faltam leitos, as pessoas acabam aguardando vaga no pronto-socorro. E o segundo problema que é uma falta de pediatras, é uma questão aí de mercado. Mesmo assim nós estamos aí com chamamentos pela nossa Fundação Pública de Saúde para que a gente possa colocar médicos pediatras nas UPAs e com isso desafogar um pouco o nosso pronto-socorro infantil, o chamado PAI. Em relação ao asfalto, as obras do PAC Pavimentação vão começar agora em janeiro? Mesmo a Prefeitura não tendo garantias de que vai dispor dos 18 milhões de reais necessários em contrapartida ao empréstimo do governo federal? Sim, as obras do PAC vão começar tão logo as empresas montem seus canteiros de obra e a Prefeitura tem sim o dinheiro. A Prefeitura fez reservas, a gente tem um orçamento aprovado pela própria Câmara e nós vamos estar trabalhando com os recursos do governo federal, porque é um financiamento, e tem aí uma parcela aí que é uma contrapartida da Prefeitura que vai estar sendo dada mês a mês, enfim, de acordo com o andamento das obras. Em relação à estação de tratamento de esgoto, você pretende terminar o seu mandato com quanto da estação já construída? O meu sonho era poder entregar a obra, mas a obra não está no ritmo que a gente gostaria, está na 8ª medição, a obra está andando normalmente, mas não é na velocidade que a gente gostaria. Enfim, mas se a gente puder já entregar o Rio Bauru limpo até lá pelo menos, e enfim, as obras da estação bem adiantadas, eu vou estar já muito feliz. Sobre a lei orçamentária de 2016, o presidente da Indurb afirmou que esse valor não corresponde à realidade e que poderia até haver uma redução nos serviços, A população pode esperar uma redução nos serviços básicos, como a coleta de lixo? Sim, nós estamos numa crise econômica muito grande. Se não tem dinheiro, você não faz o serviço. Então, é importante as pessoas entenderem. É difícil de entender, mas é importante. O que é o orçamento? O orçamento é o limite máximo que eu posso gastar. Então, se eu tenho um orçamento da Indurb hipotético de 80 milhões, o máximo que eu posso gastar com a Indurb é 80 milhões. Mas não tem problema se eu gastar 70, se eu gastar 60. O que vai determinar isso, na verdade, é a minha arrecadação. Como nós estamos numa crise financeira, a gente não recebe os repasses que a gente deveria receber do governo do estado, do governo federal, as pessoas não pagam os impostos em dia, as pessoas sonegam descaradamente. E aí, com isso, você não tem o dinheiro, você não executa o orçamento. O que a gente vai fazer é um grande esforço para que os cortes sejam em áreas não essenciais, onde a gente consiga fazer com que a cidade continue sobrevivendo, vivendo, todo mundo tocando a vida e que as áreas essenciais sejam preservadas. Ainda sobre o lixo, como você avalia a condução dada para o aterro sanitário da cidade? Existe alguma medida sendo tomada para médio e longo prazo? A previsão é uma ampliação lá na área total de 50 mil metros quadrados. Está sendo feito agora os estudos ambientais. Essa área de 50 mil metros quadrados, uma boa parte dela já está escavada. Foi feita uma ampliação também nas lagoas de Chorume. Agora é importante dizer que aterro sanitário é a maior furada que tem. Nós estamos olhando para o passado ainda. O aterro sanitário é a construção de um sítio arqueológico, na verdade, para o futuro. A gente enterra tudo aquilo que não serve para nós e vamos deixar isso de presente para as futuras gerações. Então, o que a gente precisa, na verdade, é de algo diferente. Nós precisamos buscar novas tecnologias, a gente precisa que a população separe o lixo para reciclagem. É difícil mudar comportamentos, a gente conseguiu implantar mais 2 cooperativas de lixo na cidade e que geraram aí mais 40 empregos na área de lixo. A gente pretende agora criar novas cooperativas e esse último ano agora do meu mandato ampliar a coleta seletiva para 100% da cidade. Mas como eu disse, aterro sanitário é uma medida paliativa, é uma medida ainda do passado. O DAI também afirmou que a lei orçamentária não corresponde à realidade, e disse que houve um erro de cálculo que não considerou um déficit de 20 milhões de reais. Para o ano que vem, você considera alterar a administração do DAI? O Departamento de Água e Esgoto realmente teve um erro na sua peça orçamentária. Não no total, mas algumas fichas que eram relacionadas ao Fundo de Tratamento de Esgoto foram classificadas como fichas orçamentárias no setor de abastecimento de água. Então, realmente houve um erro, esse erro será corrigido. O Departamento de Água e Esgoto sofreu muito esse ano com o aumento da energia elétrica e com o aumento de combustível.
Isso impactou em mais de 50% na tarifa de água, mas essa tarifa não foi reposta. A Prefeitura autorizou apenas 35% e não 50% que o DAE precisava. Então, isso criou um déficit e a gente pretende agora, ao longo do próximo ano, ir diminuindo esse déficit. O plano de águas contratado pelo DAE apontou a necessidade de um investimento de 200 milhões de reais para as próximas décadas, para garantir o fornecimento de água para a cidade. Mas o DAE já está com algumas dificuldades para manter os custos atuais. Para o ano que vem, existe algum planejamento de investimento? Sim, mas o investimento é do próprio DAE, não é da Prefeitura no DAE. O DAE ele é uma autarquia autônoma e ele funciona com os seus próprios recursos da arrecadação do abastecimento de água. O que acontece é que a gente vai priorizar investimentos e a prioridade agora vai ser serviços relacionados a tapa-buracos e a vazamentos. Nós investimos bastante em abastecimento nos últimos 2 anos e a prioridade agora vai ser vencer esse problema de vazamentos. Infelizmente, nós não teremos dinheiro para grandes obras no abastecimento de água, que estão previstas no plano diretor de águas, mas principalmente por conta do aumento da energia elétrica e dos combustíveis, que impactaram demais o orçamento do DAE. Por hoje é só, um bom restinho de feriado e um ótimo fim de semana para você. O Nesp Notícias volta na segunda-feira, ao vivo, às 6h30 da noite. Tchau!